Nesta edição do Negócios e Oportunidades, nós vamos conversar com Antônio Carlos Andrade, ele que é consultor financeiro, mestre em administração e professor universitário. Claro que o assunto hoje aqui vai ser gestão financeira. Antônio Carlos, é um prazer receber você aqui no nosso Negócios e Oportunidades, para que as pessoas tenham a oportunidade de saber um pouco sobre essa questão financeira, né? É um prazer estar aqui com vocês e poder ajudar as pessoas a pensar um pouco como melhorar sua vida financeira nesse momento tão crítico que nós estamos passando aqui e através desse programa das dicas e sugestões. Antes de começar o programa, nós conversávamos aqui e eu perguntei a ele se ele tem viajado muito. E ele falou que esse ano está diferente, né, Antônio Carlos? Esse ano eu estou praticamente em casa, não viajei, não saí de nenhum final de semana. O ano passado, por exemplo, eu viajei quase que 10 meses direto. Todo final de semana eu estava num local diferente, ou ministrando o curso, ou estava fazendo um curso, me especializando. Mas esse ano até isso mudou. Então, é uma vida diferente em 2020, acho que para toda a população. Diz uma coisa, as pessoas estavam preparadas para essa mudança, para o que aconteceu, essa pandemia? Não, financeiramente infelizmente não estavam, porque o ser humano não é preparado para essas inconsistências do dia a dia, para sair da rotina. Nós somos muito acostumados a viver uma vida rotineira. Então isso é na nossa vida de um modo geral e infelizmente na vida financeira. Então as pessoas tinham a sua remuneração mensal e gastavam toda essa remuneração. Muitos, a gente sabe que muitos ficavam endividados, estão pendurados em cartão de crédito e financeiras. Então essa pandemia veio mostrar a real necessidade de se ter uma reserva de emergência financeira, que isso é fundamental para a pessoa física e principalmente para a pessoa jurídica, para o empresário, para o micro e pequeno empresário, para o empresário de médio porte e para o empresário de grande porte. Então, eu creio que financeiramente, o grande ensinamento que esta pandemia fez, que essa pandemia gerou nas pessoas, é o sentimento de que, a partir de agora, reserva de emergência, guardar um dinheiro todo mês, para uma ocasionalidade igual essa que aconteceu, é fundamental. Na Europa tem essa mentalidade de se fazer uma reserva. Em algum país as pessoas já trabalham isso desde crianças, essa educação financeira? Sim, você vê nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças elas são educadas a ganharem ações de empresa, por exemplo. Os pais, ao invés de dar um presente, um eletrônico ou outra coisa, em aniversários, em datas festivas, olha meu filho, comprei 3 ações da Apple para você, você ganhou 3 ações da Microsoft. Então, cria-se na cultura o poupar, o ter algo guardado, ter uma reserva, um suporte financeiro, porque havendo necessidade, a criança vai e vende aquela ação. No Brasil, nós somos acostumados a gastar demais. Então, nós somos acostumados a ser consumistas. Hoje, quem não é consumista, quem não consome, se eu tenho algo que o outro não tem, o outro vai querer comprar porque ele precisa ser igual a mim. Se você tem um carro melhor do que o meu, eu já fico preocupado querendo arranjar um jeito de financiar em 72 vezes para comprar um carro talvez um pouco melhor do que o seu. Então, infelizmente, isso impera numa sociedade brasileira e eu acho que essa pandemia veio trazer essa mudança de mentalidade. Eu preciso ter o básico para me sustentar, eu preciso ter qual é a necessidade básica que eu tenho, qual é o tipo de carro que eu preciso, qual é a alimentação que eu preciso, qual é o tipo de casa que eu preciso. Fazendo toda essa análise, durante o mês, os valores que eu recebo, parte deles é para guardar ou investir em algo que vai trazer retorno para você. Então, as pessoas e as empresas precisam entender que não só pagar despesas, não só pagar contas, não só comprar coisas que vão ficar entulhadas, mas investir em algo que vai trazer retorno. Existe uma diferença entre o que é gasto e o que é investimento. Gasto é aquilo que você gasta aquele dinheiro e não te dá retorno nenhum. Não volta nada. Não volta nada. O investimento é onde eu invisto um dinheiro, gasto um dinheiro, mas ele me traz um retorno.
Então, todas as vezes que as pessoas forem comprar alguma coisa, toda vez que o empresário for comprar um equipamento novo para a empresa dele, ele precisa pensar, isso é um gasto, é uma despesa ou isso é um investimento? Diante desse cenário que nós estamos vivendo hoje, aí a solução é reduzir custos. Totalmente. Totalmente é reduzir custos e eu não consigo reduzir custos se eu não conheço. Infelizmente, a gente tem empresas que não têm sua estrutura de custos montada e tem as pessoas que não têm seu custo pessoal montado. Esse trabalho é o que você faz especificamente, né? Uma consultoria para estruturar essa planilha de custos, para o cara saber o que ele tem de despesa e receita. Sim, o trabalho que eu aplico nas empresas e de forma particular é entender qual é a estrutura financeira da empresa, projetar essa estrutura financeira para frente, para que essa empresa possa ter liberdade financeira no futuro. Então, a gente enxerga a real situação de custos da empresa e começa a cortar, porque existem muitos custos que são invisíveis. Principalmente nas empresas, o empresário não enxerga que ele está com 3, 4, 5 contas bancárias, está pagando manutenção disso e não está usando todas essas contas. Ele não enxerga que existe, às vezes, um outro tipo de banco que tem uma taxa zero para alguns dos itens que ele utiliza muito. Então, nós precisamos, primeiro, relacionar todos esses custos e cortar esses custos. De outro modo, como é que eu faço para ampliar minha receita? Então, o meu trabalho é diminuir custos das empresas e traçar estratégias para aumentar a receita dela. Esse é um dos trabalhos básicos que eu aplico. Então, a estratégia para se dar a volta por cima é especificamente fazer agora esse enxugamento, né? Enxugamento, redução de custos. E isso mexe muito com o interior da pessoa. Porque a minha empresa estava acostumada a fazer isso, eu estava acostumado a sair, eu estava acostumado a ter determinado padrão de vida. O que as pessoas têm que entender é que para dar a volta por cima, para dar um passo maior, ou para dar um pulo maior, eu preciso às vezes dar um passo para trás para poder alcançar um alvo lá na frente. Então, esse é um momento de reflexão, análise dos seus custos, análise das suas despesas, cortar, enxugar ao máximo, mesmo que isso doa em você. Você estava acostumado com determinada vida, com determinada tipo de comida. Churrascaria todo fim de semana, pizza toda sexta-noite. Vai ter que cortar um pouco disso nesse momento, mas é para que no futuro você possa manter uma regularidade disso. O que precisa ficar na cabeça das pessoas, de tudo o que eu ganho, de tudo que eu recebo, 10% no mínimo precisa ficar numa aplicação como reserva de emergência. Essa reserva de emergência ela é fundamental para o crescimento financeiro de uma pessoa ou de uma empresa. Há muito tempo eu fiz um curso que o cara fez uma demonstração sobre isso com o alpinista, aquele gancho que o alpinista tem para salvar ele na hora da queda. Não tem que o cara coloca um gancho e aí a hora que ele cai, a corda segura. Ele se sustenta, isso, aí a palavra, eu até comecei a usar essa palavra como referência, gancho. É o gancho para poder se apoiar. Porque aqueles que não tinham esse gancho para se apoiar, que não tinham uma mínima reserva financeira, eles não conseguiram se sustentar. A gente vê que várias empresas na pandemia, elas quebraram porque elas não tinham uma reserva para poder suportar esse momento onde não tinha essa diversidade de dinheiro. Imagino que você deve ter muito problema com consultoria de pessoas que misturam o CNPJ com o CPF. Demais, demais. Esse é um erro básico que o empresário comete. Isso. Porque ele acha que eu tenho uma empresa e eu sou o dono da empresa e todo o dinheiro que entrar na empresa é meu. O que a gente precisa entender é que a empresa é uma pessoa jurídica, e o proprietário da empresa é outra pessoa física. Então, a pessoa jurídica ela tem um resultado, ela tem uma estrutura de custos, ela tem uma necessidade, e a pessoa física outra. Eu sempre falo, a pessoa física ela é um funcionário dessa empresa dele. Apesar de ser dono, ele é um funcionário. A única diferença é que talvez ele vai ganhar um pouquinho mais do que os outros funcionários. Se trabalhar direito. Se trabalhar direito. Então é necessário que ele estipule um salário, o salário de diretor, o salário de dono dessa empresa, e ele retire esse salário. E o lucro que sobra nessa empresa é para reinvestir nessa empresa. Então todo o lucro necessário, todo o lucro que a empresa dá é para ser reinvestido.
Não tem uma outra saída para essa situação. Não tem uma outra saída. E aí, falando da consultoria, do trabalho em si, eu estou iniciando agora um trabalho, Juarez, que é o Mentoria Maestria Empresarial, que é para auxiliar as pessoas a entenderem, a dividirem isso, entenderem que ele é uma pessoa, que a empresa é outra pessoa, e como que eu vou estruturar isso na minha mente e como que eu vou aplicar isso na minha empresa. Então é um trabalho de mentoria que eu faço com as pessoas, primeiro, para mudar o mindset delas, para mudar a forma de enxergar o negócio e aplicar todos os conceitos financeiros na vida pessoal e na vida empresarial, para que a empresa possa crescer. Porque muitas pessoas ficaram desestruturadas psicologicamente nessa questão de crise. Eu estava conversando com uma empresária ontem, ela tinha 15 funcionários, de uma hora para outra ela teve que demitir 10, assim, de uma quarta para uma quinta, ela teve que demitir 10 pessoas e ela chorou horrores, que foi a primeira demissão dela, então ela está muito mal até hoje, ela nunca tinha demitido. Sem contar também no custo, né? Sem contar no custo que ela teve que pegar dinheiro emprestado para poder pagar essa rescisão. Para pagar a rescisão. Então ela se endividou e mais a tristeza que ela teve de não ter suporte emocional para poder saber que precisava demitir essas 10 pessoas e teve que demitir. Pois é muito bom falar com você, as pessoas que estão nos assistindo, saberem que tem essa consultoria. Às vezes a pessoa nem sabe que tem uma consultoria específica para essa área. Onde que te acham aí nas redes sociais? A gente me acha no antôniocarlosandrade.oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram, antôniocarlosandrade.oficial, por e-mail, antôniocarlosandrade.oficial@gmail.com. E o telefone para contato é o 28 99963 5171. Está na ponta da língua. Na ponta da língua. Então, e agora nós estamos... Acho que o pior já passou, né, Antônio? Creio que sim. Creio que a parte drástica já passou, as pessoas já passaram pelo fundo do poço que precisavam. Agora é renascer das cinzas. Eu falo que nós estamos no momento da fênix, onde na mitologia a fênix renasce das cinzas. Cada ser humano, cada empresário agora aprender, não chorar com o que passou, não se desesperar, não ficar reclamando que não tinha reserva de emergência e tal. Aprender com o que passou e aplicar esses novos conhecimentos para frente. Se precisar de uma orientação, vá atrás de uma orientação para fazer certo de agora em diante. Porque a pandemia passou, mas essas crises, esses vai e vem, isso acontece frequentemente. E pode ser que de agora em diante isso fique mais frequente. Fala-se em outras crises que possam estar próximas a vir, temos que estar preparados, porque quando você está preparado, você não sofre os danos. Ou sofre menos. Ou sofre menos. Ou sofre menos. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Negócio de Oportunidades e vamos sempre seguindo em frente. Com certeza. Agradeço a oportunidade e muito obrigado por estar aqui falando com todos vocês. Negócio e Oportunidades se encerra por aqui. Inscreva-se no nosso canal Negócios e Oportunidades. Nós voltamos a qualquer momento com mais negócios e oportunidades para você.